Shalom, shalom a todos meus alunos da aula de hebraico. Nós vamos agora para a nossa segunda aula. Claro que quem vai assistir esse vídeo pela primeira vez pode ter certeza que vai ter uma ideia de como se faz as letras, quais são as suas pronúncias, o nome que elas possuem e a forma que ela é feita diretamente no caderno, ok? Então, quem não assistiu a primeira aula, fique despreocupada ou despreocupado que você vai ter ideia de como se faz essas letras. Nós aprendemos na aula passada o Aleph, o Beit, o Veit, o Gimel, o Dalet, o Re e o Vav, que foram justamente essas letras. O Aleph, olha como ela é fácil. O Beit, com um pontinho dentro. O Veit, que é a mesma letra sem um pontinho dentro. O Gimel. O Dalet. Nós aprendemos também o Re e paramos aqui no Vav. Então nós temos Aleph, Beit, Veit, Gimel, Dalet, Re e Vav. Essa não tem som. Ela será A, E, I, O, U. Esse aqui é o nosso B. Esse aqui é V. Esse aqui é o nosso G. O nosso Dalet. O nosso H. E o nosso V ou W. Então nós aprendemos essas letras. Hoje nós vamos aprender a partir daqui o Zain, o Het, o Tet e o Yod. Só essas 4 letras e eu vou trazer mais alguma explicação sobre a transliteração. Então vamos aprender essa daqui, o Zain. O Zain. Ela é feita dessa forma, uma pequena diagonal descendo, tipo um T. Mais uma vez, mais uma. Sempre parecido um T. Essa letra em hebraico corresponde ao nosso Z em português. Por isso que o nome dela é Zain. Ela corresponde ao nosso Z. A outra é essa daqui, ó. É o Het. 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 Ela é parecida com essa. Como essa aqui só tem essa primeira parte, essa segunda, deixando um vão entre elas, a Het, por sua vez, vai grudar, tá vendo? Ó, vamos puxar uma horizontal, vamos descer até o canto da linha, gruda lá em cima e puxa. Mais uma vez. Essa é a letra Het. Het. Ela também pode ser assim, ó. Não é Shet, é Het, com som de R. Het, bem gutural. Het. Claro que você não vai falar dessa forma, tá? Só estou aqui dando ênfase. A próxima letra é o Tet. Tet. Olha como ela é feita, ó. Mais uma vez, vai lá em cima da primeira linha, na linha de cima, puxa até a linha de baixo, puxa uma horizontal, faz uma curvinha, vai lá em cima na linha de novo e faz uma entrada para dentro, ó. Essa é a Tet. Tet. Essa letra, ela vai ser correspondente ao nosso T, com um pontinho debaixo dela. Porque na transliteração é necessário que haja uma diferenciação nas letras quando elas têm uma ou outra que tenha o mesmo tom e é representado pelo mesmo correspondente em português, que no caso aqui nós temos o Tet e nós temos o Tav, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco para fazer a distinção entre elas. A próxima então é Yod, ou Yod, que é essa daqui. Ela é bonita de fazer porque ela é só um pedacinho lá em cima, ó. Assim mesmo. Como é fácil. Essa é o Yod. Yod ou Yud, que corresponde ao nosso Y ou ao nosso I. Tá bom? Então nós já temos aí as 10 primeiras consoantes. Aleph, Beit, Veit, Gimel, Dalet, Re, Vav,
Zain, Het, Tet e Yod. Agora vamos fazer alguma distinção importante quando o assunto é transliterar. Vamos então falar sobre transliteração. Transliteração. O que é transliteração? É pegar essas consoantes hebraicas e trazê-la para o seu correspondente em português. Vamos então para essa daqui, a letra Aleph. A letra Aleph, ela não tem nenhum correspondente em português. Então, preciso sinalizá-la. E como é que nós sinalizamos essa palavra, essa letra? Da seguinte forma. Olha só como é fácil. Um apóstrofozinho puxado para a esquerda. Aqui está o correspondente hebraico. E aqui está o correspondente, o sinal que correspondem em português. É um sinal, simplesmente. É para a gente identificar que essa letra está na palavra. Como, por exemplo, olha, vamos pegar essa aqui, ó. A palavra Elohim. A palavra Elohim. Colocar aqui as vogais, os correspondentes em vogais. As vogais, só para a gente entender. Então, eu quero pegar esses caracteres em hebraico e colocá-los no meu português para que eu possa ler. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o Aleph. O Aleph e vou puxar. Então, eu já sei que esse sinal representa o Aleph. Essa aqui representa a letra E. A letra E. Essa aqui representa a letra L, que nós vamos aprender depois. Aqui a letra O. Aqui nós temos o nosso H, como vimos aqui. Nós temos uma junção que simboliza a letra I. E nós temos uma letra M. Então, olha como é que ficou fácil. Elohim. Elohim. Você percebe que eu peguei cada letra daqui do hebraico, os seus pontos massoréticos, e transliterei, coloquei no correspondente em português para mim poder ler a palavra. É à medida que eu vou transliterando essas palavras que eu também vou aprendendo a ler no hebraico. Então nós temos a palavra aqui Elohim, que é igual a Deus, ou deuses, anjos, juízes e etc. Então, para você ter uma ideia de como é importante a transliteração. Vamos então para outra. Vamos agora falar sobre o Beit e o Veit. Lembrando que são as mesmas consoantes com diferencial do pontinho no meio de uma delas. Quando a gente vê numa letra dessa, que é essa letra aqui, no seu correspondente hebraico, uma bolinha no meio dela, eu já tenho absoluta certeza que ela é um B. Agora, e essa daqui, que tem som de V? É as mesmas letras com a sonorização diferenciada, com um pontinho dentro. Ela é dura, ela é Beit, sem um pontinho, ela é leve, Veit. Só que nós temos uma outra letra, que é uma outra letra hebraica, que é o Vav, que é essa daqui, o Vav, que é justamente essa daqui, que porventura também tem um som de V. Então, como é que eu vou transliterar? Eu vou saber que na transliteração a letra corresponde ao Veit ou ao Vav. Simples. Ela pode ter esse pontinho debaixo dela, aí eu vou saber que o Vav não vai ter nenhuma pontuação nela. Ou também pode ser um W. Até deixar logo aqui que ela também pode ser um W. Ou eu posso colocar também como BH. Eu posso transliterar também como um B com a barrazinha debaixo dele. Então eu preciso estar ciente de que quando tiver com essa barrinha debaixo do V do nosso português, eu sei que é o Veit. Quando tiver com BH, também sei que é o Veit.
Quando tiver com B com essa barrinha, também sei que é o VAVE, porque o VAV não terá nenhuma sinalização indicando o seu diferencial. Beleza? Então, quando você estiver transliterando, você vai fazer justamente isso. Por exemplo, V, B, V. O que é que faltou aqui? A barrinha, tá vendo? Eu tenho que fazer a diferença. Ou VEIT, eu vou colocar BH para me ir fazendo e decorando essas formas de transliterar a palavra. Outra letra que nós vamos chamar agora, a explicação é o RE do RET, que também pode ser transliterado dessa forma. Porém, quando for essa letra aqui, o H não terá nenhuma marcação. Quando for essa daqui, aí o H precisa ter uma transliteração, porque é para diferenciar o som. Então aqui eu tenho certeza que é um RE, mas aqui eu tenho certeza que é um RE. Perceba que o RE é mais leve, o RET puxa mais na garganta. Por isso que nós iremos preferir transliterar ela com CH, com som de R. RET, RET, carro. Só para você ter uma ideia da sonorização. Então, quando estiver lendo o hebraico, você vai ver dessa forma, e também você vai ver dessa forma quando estiver sendo transliterado. Isso é muito importante para que a gente se aprofunde no conhecimento do hebraico. Uma outra letra que eu quero chamar também agora à tona é o tet, que é essa daqui, para essa daqui, que é parecida com essas duas, com essa diferença aqui. Tá bom? Já vou adiantar que existe algumas letras muito parecidas, que são o RE, o RE, o RET e o TAV. Percebe a diferença? Aberturazinha aqui, fechada aqui, e quando fechar lá em cima ele tem um pezinho aqui. Então nós temos o RE, nós temos o RET e nós temos o TAV. Então, voltando aqui à explicação. Esse tet, ele tem som de T. Esse TAV também tem som de T. Ele também tem som de T. Agora, como é que eu vou saber na transliteração quando é um TAV e quando é um tet? Justamente por conta da marcação. E quando eu for transliterar também essas palavras, eu vou ter que colocar essas pontuações na transliteração. Quando tiver um T sem a Poxa, que pena. Mas aí eu acho que você já deve ter entendido. Eu vou aqui fechar a aula porque a bateria já foi pro beleléu, tá bom? Shalom, shalom.